Quero convidá-los a abrir suas Bíblias, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. A partir do verso 7 até o verso 13. Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 até o fim do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Convido as crianças a virem à frente, nós vamos orar com elas, por nós, por elas, para que Deus possa fazer sua palavra chegar a cada coração. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Senhor, Tu és o Deus santo, justo e verdadeiro, Senhor sobre todas as coisas. Nós diante de Ti nos colocamos com temor e tremor, certos das nossas vulnerabilidades, nossos defeitos, nossas falhas que temos cometido diante do Senhor e diante dos homens. Mas nós confiamos na Tua graça e misericórdia para nos achegar diante de Ti, com ousadia, sabendo diante de quem nós estamos e diante de quem temos colocado os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas. Que em todo o tempo o Senhor possa nos guiar e conduzir através da Tua palavra, inerrante, perfeita. Que a Tua vontade seja sempre agradável, perfeita aos nossos ouvidos. E que nosso coração se molde aquilo que Tu tens revelado para nós na Tua palavra. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, o meditar do coração da Tua igreja sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor. Tu és a nossa rocha. Tu és um socorro sempre presente. Que privilégio temos, Senhor, de poder descansar à sombra protetora do Deus Todo-Poderoso. Em Ti confiamos. Fala aos nossos corações. Nos faz compreender a largura, a altura e a profundidade do Teu amor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos falado sobre as igrejas às quais temos cartas destinadas no livro de Apocalipse, nos últimos domingos. Hoje, em especial, a igreja de Filadélfia. Uma curiosidade da mensagem de hoje, em comparação às outras que nós fizemos aqui, é que não há nada de ruim para ser listado sobre essa igreja. Então, hoje a palavra deve ser mais branda. Hoje nós podemos acolhê-la com mais tranquilidade, mas ainda assim sermos exortados para entendermos o quanto precisamos estar moldados a essa verdade, para que assim como a igreja de Filadélfia, nós possamos receber a boa palavra do Senhor, a boa reflexão do Senhor, como uma viva esperança em nossos corações. Porque se não for assim, a incredulidade naquilo que Deus é para nós, na suficiência do Senhor, vai nos dominar. Vai provocar em nós um medo pecaminoso,
uma falsa ideia daquilo que nós somos em Deus, e isso pode nos afastar do Senhor. E nós precisamos crer na viva esperança, no poder da palavra, daquilo que nós passamos a ser uma vez que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, uma vez que Cristo morreu no nosso lugar. Homens podem ser cruéis, podem nos machucar de muitas formas. Homens podem nos afligir, podem nos perseguir, mas temer ao homem, temer às circunstâncias, temer ao lugar onde nós estamos vivendo, a cidade na qual nós temos morado, temer a criatura acima do temor e respeito e reverência e conhecimento do Senhor. É colocar o homem no trono que pertence a Cristo e deixá-lo dominar os nossos corações. É nos tornar fracos, mesmo tendo um Deus poderoso, que nos dá o seu Espírito, que nos dá o seu Espírito vivificador a habitar em nós. Cristo está no meio da igreja, Cristo anda no meio da igreja, Ele conhece a igreja, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece a nossa vida, o íntimo do nosso ser, as razões do nosso coração, aquilo que nos move a agir de um jeito ou de outro. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos anseios, Ele sabe aquilo que nos faz sentir fracos diante da criatura e diante das provações. Na conferência com os jovens aqui, eu lembrei a história escrita por Baum, chamada O Mágico de Oz, e em especial a figura do leão, o leão covarde, personagem fictício da terra de Oz. No livro, Dorothy ela encontra esse leão covarde, e os dois viajam juntos pelas estradas, a estrada dourada dos tijolos amarelos que conduziam até o Mágico de Oz. E no castelo, o leão pede ao mágico que lhe dê coragem, ele queria ter coragem, mas o mágico prometeu só atender o pedido depois que eles pudessem, então, vencer a fada do oeste. Então o leão podia chegar lá e então o mágico de Oz iria atender o seu pedido. Ao longo da história, a verdade é que o leão, ele realiza várias ações corajosas para proteger os seus amigos, para cuidar dos seus amigos. Ele demonstra que ele possuía a coragem que acreditava não ter. O mágico vai lembrar disso, quando ele chegar lá, depois de ter vencido a fada do oeste, ele vai pedir coragem, o mágico vai dizer, olha só, primeiro ele vai revelar que ele não é mágico, coisa nenhuma, ele era só uma voz por trás da cortina, mas ele vai dizer, olha só o que você fez, já mostra que você tem coragem. E a lição por trás da sua jornada é que a coragem para o leão não era necessariamente a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar do medo. Nós vamos ser afligidos pelo medo e não podemos agir ou pensar sobre nós como um leão covarde, porque temos um Deus que sustenta o nosso ânimo, que controla a nossa vida, que governa sobre cada aspecto da nossa vida, fazendo até com que o mal que nós praticamos torne em bem, através de sua disciplina, a forjar o nosso coração, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, que conduzem e são conduzidos em sua vida, segundo o seu propósito. Em contraste, a história do leão, se você já leu as Crônicas de Nárnia, você vai lembrar de um ratinho que aparece no livro do Príncipe Caspian, chamado Rip-Chip. Rip-Chip é um ratinho pequenininho. Lucy, ela até é exortada pelo ratinho a chamá-lo de fofo. Ele diz que isso não é um atributo para um guerreiro. Um ratinho pequeno, mas que derrotou vários dentre o exército dos Telmarinos, quando eles se levantam contra o príncipe Caspian, contra os reis e rainhas de Nárnia. Depois o ratinho aparece novamente no livro do Peregrino da Alvorada, A Viagem do Peregrino da Alvorada. Ele é, então, o principal amigo de Eustáquio, aquele que viria a se transformar em um dragão por causa do seu pecado. E então ele introduz Eustáquio no mundo de Nárnia, transmitindo a ele a necessidade de ser corajoso diante das adversidades, até que Eustáquio vence os seus medos, as suas dúvidas, e Aslan, por sua graça, o torna de novo no menino. Já no final do livro, o ratinho é agraciado por Aslan a entrar na cidade de Aslan, no paraíso de Deus. Ele diz, olha, eu já lutei muitas batalhas, agora é a hora de eu descansar com os meus pais. Rip-Chip era um ratinho pequeno, mas corajoso. Ele sabia por quem ele lutava, de onde vinha a sua força.
O tema do livro do Apocalipse trata da vitória de Cristo sobre Satanás, sobre os seus seguidores. A intenção do livro é mostrar que as coisas que não são, elas serão em Cristo Jesus. E que as coisas que são, parecem que são, mas na verdade elas não são. O nosso herói, e eu falei isso no domingo passado, esse talvez seja o livro mais romântico da Bíblia. Ele fala de um herói do Cristo, o príncipe vindo com a sua espada para vencer o dragão e levar a sua noiva para o reino. E depois, todas as outras fábulas de reis e princesas sendo salvas, vêm depois do Apocalipse. A intenção do livro é mostrar que Cristo vem vencer o dragão, que tenazmente nos assedia. Ele vem vencer aquele que nos tenta conduzir ao pecado, trazendo diante dos nossos olhos a oportunidade de nos levantarmos contra Deus. Mas Cristo virá vencer de uma vez por todas, como foi prometido lá em Gênesis 3, no verso 15, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que restauraria a comunhão da sua igreja com o seu Deus. Ele não quer uma igreja preparada para vencer no mundo, mas para viver na eternidade, debaixo da vitória que Ele conquistou por nós. Não através das nossas habilidades, não através das nossas capacidades, mas por aquilo que Cristo fez. A obra está nele, e em nós cabe compreendermos, dependermos e vivermos em razão desse amor, esse tão grande amor que nos alcançou. Hendrickson, comentando o livro do Apocalipse, talvez um dos melhores comentários do livro, ele vai dizer que essas 7 igrejas representam a igreja inteira através de toda a história. E é fácil nós nos identificarmos com uma igreja ou outra em determinados momentos de nossas vidas. Talvez nós estejamos vivendo uma vida superficial em nossa adoração, cheia de teologia, como a igreja de Éfeso, mas abandonando o primeiro amor. Ou talvez estejamos aí batendo no peito de que somos de Cristo, mas guardando no coração, no íntimo do nosso ser, coisas que não agradam ao Senhor, como foi na igreja de Pérgamo. Talvez estejamos vivendo como quem vive, como quem está vivo, mas o nosso coração está morto diante de Cristo Jesus. Ou talvez estejamos como a igreja de Filadélfia, nos sentindo fracos diante de tudo que temos que passar nessa vida, nos achando menores, nos achando menos capazes, menos habilidosos, e que parece todo o resto é melhor do que nós, porque nós comparamos a nossa vida com a aparência da vida dos outros. Comparamos o interior do nosso lar com aquilo que os outros postam em suas redes sociais, e parece que está todo mundo feliz o tempo todo, menos eu. Parece que todo mundo tem sucesso, menos eu. Parece que todo mundo vai em bons restaurantes, menos eu. Parece que todo mundo faz viagens espetaculares, menos eu. Então eu sou menor, então eu sou mais fraco. Há muitas doenças capazes de colocar uma igreja enferma ou até matar uma congregação. Elas atacam a igreja com perseguição, com imoralidade, com as sutilezas, heresias, o secularismo que começa a entrar no coração da igreja através de discussões que não levam para perto do Senhor, mas que dizem respeito aos rudimentos desse mundo. Presunção de nos acharmos fortes demais, super crentes, capazes de vencer o inimigo, quando a Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ou mesmo esfriamento, a apatia diante de uma religiosidade dominical, fria, sem viva esperança da glória. Há diferenças significativas entre aquilo que Cristo traz quando exorta as igrejas da Ásia. Éfeso tinha uma boa teologia. Éfeso era uma igreja fiel à palavra e com uma doutrina sadia, mas lhe faltava um amor operante, interessado na vida do outro, em cuidar na vida do outro, em suportar a vida do outro. Ela devia então lembrar onde aquele esfriamento havia começado, deveria olhar para a sua vida e em que momento ela havia dado o primeiro passo na direção daquilo que era a ruína de seu coração, e então arrependido deveria voltar às primeiras obras. A igreja em Pérgamo era uma igreja ativa, praticante de boas obras, cheias de crentes, capazes de, com sua reputação, servirem como mártires, morrerem pela igreja, morrerem pelo nome de Cristo, mas estava se misturando com o mundo, estava se relacionando intimamente com este século.
apodrecendo por dentro, por passar a mão na cabeça dos pecados e abraçar a prostituição. Para a igreja de Sardes, que tinha fama de que era uma igreja viva, gozava de boa reputação, mas não tinha transformação de vida, era apenas aparente. Ela estava morta, embora as pessoas a tratassem como uma igreja viva, era uma igreja morta. Jesus se revela como aquele que tem a plenitude dos Espíritos, o único que pode nos levar da morte para a vida, tratar com as profundezas do nosso coração, com o lado escuro da nossa alma. Cristo pode transformar aquilo que o humanismo não pode. Cristo pode transformar aquilo que o conhecimento desse mundo não pode. Ele pode transformar a nossa vida e mudar a nossa natureza, fazendo com que deixemos de gostar daquilo que a gente gostava, mas que não agrada a Deus. Fazendo que passemos a gostar e amar aquilo que Deus ama. Essa transformação só pode ocorrer em nossas vidas pelo sangue de Cristo, através do Espírito Santo que habita em nós, e só habita em nós por causa da graça que nos alcança. Não vem de nós, é dom de Deus, como Paulo escreve aos Efésios. Ele que nos amou quando éramos ainda pecadores, Ele que nos regenerou, Ele que nos separou do curso desse mundo, o curso que nos dirigia para o inferno, para a destruição de nossas vidas, e nos colocou sustentados, firmados sobre a rocha, que é a sua palavra viva e verdadeira. Para a igreja em Tiatira, estava localizada numa cidade comprometida com o paganismo, toda sorte de pecados. Ela vinha tolerando a impureza, caindo em imoralidade. Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ele é o juiz. Tenhamos cuidado com o pecado, Ele é o juiz, Ele é santo. Cristo não ama o pecado. Ele não passa a mão na nossa cabeça quando estamos pecando. Ele nos trata com rigidez, com disciplina, porque nos ama. A igreja de Tiatira vivia e foi exortada a compreender Cristo como seu juiz. Mas havia ainda assim naquela igreja aqueles que preservavam sua vida em santidade. Esmirna era uma igreja pobre economicamente, porém Cristo mostra que a sua riqueza era próspera nele. O seu tesouro não era segundo os tesouros dessa terra, talvez como muitos de nós, correndo atrás do vento, tentando conquistar o nosso melhor, ou o melhor que podemos desfrutar desta terra, e a ponto de conduzir o nosso coração em razão de uma esperança ou de uma segurança terrena, e deixando de colocar o nosso coração e o nosso tesouro naquilo que é eterno. Cristo vai ensinar à igreja de Esmirna que ela não era uma igreja pobre, ela era rica nele. Eles estavam passando pelo sofrimento, pela perseguição, pela morte, mas Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e vive, e nele deve estar o nosso tesouro. Cristo olha para a riqueza e para a pompa da igreja em Laodiceia, sem críticas às suas obras, sem críticas à sua doutrina, mas dirigindo-se aos seus corações. Ele vai dizer: olha, vocês se acham ricos e abastados, vocês dizem que não precisam de nada, eu digo que vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Eles haviam abraçado em seu coração uma arrogância religiosa que não condizia com o coração em Cristo Jesus. Cristo vai falar da sua necessidade de ter nele os seus tesouros, de buscar nele os seus tesouros. Jesus conhece a igreja com profunda intimidade. Ele conhece nossos corações. Ele sabe em que cidade nós vivemos. Ele sabe em que circunstâncias nós estamos inseridos. Ele sabe o que se passa no nosso trabalho, na nossa faculdade, em nossa casa. Ele sabe o que se passa em nossas cabeças, em nossas mentes, nas motivações do nosso coração. Ele conhece as suas obras, onde ela está e o que está enfrentando. E não há nada em nossas vidas que possa estar oculto do Senhor. O salmista, no Salmo 139, chama o conhecimento de Deus de assombrosamente maravilhoso. Povoada por colonos, talvez vindo de Pérgamo, a cidade de Filadélfia era como uma porta para o Oriente. Um lugar, uma embaixada firmada ali para a expansão da cultura helenista, da cultura grega, para toda aquela região da Ásia. É certo que o Senhor que anda no meio da igreja, para encorajar, para exortar, para repreender, conhecia cada particularidade daquela cidade, daquela igreja, daquele povo.
Ele conhece cada particularidade de nossas vidas. Ele sabe o que fazemos e por que fazemos. O Senhor mostra, então, que passando, o que passarmos, se permanecermos nele, se vencermos nele, Ele nos dará com Ele a vitória. A sua palavra deve, portanto, orientar as igrejas na direção para a qual seus corações devem ser dirigidos. A sua palavra deve, então, fazer com que a igreja se desvie dos caminhos que estavam conduzindo seus corações para longe do Senhor e fortalecer os corações que permaneciam no Senhor. A igreja de Filadélfia, ele diz ainda de maneira especial, olha só, preserva o que tens, sustenta o que vocês têm. Vocês não são fracos, olha só, se vocês perseverarem em sustentar o que vocês têm, vocês vão alcançar a vitória, vocês vão chegar lá, diante dos falsos mestres, a quem ele chama de sinagoga de Satanás. Ele diz, essas coisas diz o santo, verso 6, verso 7. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Ele é o santo, ele é o verdadeiro, os outros são falsos. Os outros não são verdadeiros. Aquele que fala contrário à palavra do Senhor, ele não é verdadeiro, ele não é santo. Aquele que nos ensina um conhecimento superior ao da palavra do Senhor, não, isso não é verdade. Isso não pode nos salvar. Isso não pode tratar com o nosso coração da maneira que só Cristo pode. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e te fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa verdade sobre a igreja de Filadélfia, ela traduz aquilo que somos em Cristo Jesus. Assim temos pouca força. Assim não temos o suficiente. Assim não temos o necessário. Mas Cristo põe diante de nós uma porta que ninguém pode fechar. A força é do Senhor. Quem sustenta a porta aberta diante dos nossos corações não são as nossas habilidades, as nossas competências, mas é o Senhor. Ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que reina, que governa, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ele conduz o que está aberto e o que está fechado diante de nós. Ele conduz a nossa vida. A porta que temos que passar é aquela que exige que nós nos livremos de toda a nossa autoconfiança, de toda a nossa autossuficiência, de toda a soberba de acreditarmos que conquistamos as coisas pela força do nosso braço, que exige de nós uma consciência de que tudo que nós podemos ter na eternidade, só podemos ter por causa de Cristo Jesus. Não está em nós, não está em nossa capacidade, não está em nossas habilidades, mas está no poder de Cristo Jesus. Então essa porta é aquela que existe que nos livremos da nossa autossuficiência e que nos entreguemos completamente a Cristo. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Cristo nos apresenta uma porta. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, vai dizer, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Uma porta estreita exige arrependimento, exige que deixemos as nossas velhas forças para trás, as nossas velhas conquistas humanas para trás. A porta estreita exige que nós nos despojemos dos nossos castelos de areia. Exige que nós abandonemos o amor ao pecado. Exige que nós abandonemos o amor pelo mundo, o amor pelas pessoas como se fossem deuses diante de nossas vidas, o amor por nós mesmos, mais do que a Deus. Quantas pessoas amam a si mais do que a Deus? Você pode dizer, não, mas eu não. Eu amo Deus mais do que todas as coisas. Mas quando você peca, você considera pecar porque é algum amor, interesse, promessa do pecado, se sobrepõe à sua consciência e certeza de necessidade de uma obediência santa diante de Deus. Então você se prostra diante daquele desejo. Então você abraça aquela promessa.
E então você não recebe aquilo para o qual se entregou. E se vê frustrado. Porque o pecado frustra os nossos objetivos, ele nos concede um prazer circunstancial, mas frustra o nosso progresso. Deus é aquele que cobriu a multidão dos nossos pecados com graça, que exige de nós arrependimento sincero, que exige de nós um despojar dos velhos desejos que são contrários àquilo que Ele tem posto diante de nós, por amor, pela Sua palavra. Exige que abandonemos essas coisas, que abandonemos o mundo, o outro e até a mim mesmo. Consideremos tudo isso menor e Deus maior do que todas as coisas. O homem deve amar a sua igreja, a comunidade da fé, seus irmãos em Cristo. O homem deve amar a sua esposa, a sua família, seus filhos. Mas o homem nunca pode amar essas coisas mais do que a Deus. Senão essas coisas estarão se tornando como deuses dentro dos nossos corações. Nós consideraremos pecar diante de Deus para satisfazer essas coisas, se nosso amor estiver nelas, se nossa confiança estiver nelas. Não há como atravessar a porta estreita carregando tantos amores que competem com o nosso amor ao Senhor. Não há como atravessar a porta estreita não amando Deus acima de todos esses outros amores. É uma porta estreita que só se passa uma vez. Entramos pela porta, pelo arrependimento. O arrependimento do Espírito Santo produz em nossos corações. Não há como voltar. Nós não somos os que retrocedem para a perdição, como escreve o autor de Hebreus. Nós somos, entretanto, aqueles da fé, que permanecem para a conservação de suas almas. Aqueles que pensam poder voltar, na verdade, eles nunca passaram verdadeiramente pela porta estreita, nunca passaram pela cruz. Tomaram a caminhada cristã como que por um atalho. Vivem no meio da igreja, mas são o populacho, o vulgo que caminhava no meio do povo no deserto. E que voltou a ter desejos pelas coisas do Egito, pelos prazeres do Egito. O populacho pode andar no meio da igreja, mas na hora de mostrar os seus frutos, ele não os tem. Porque é joio, não é trigo. Esse retorna, esse retrocede. No livro do Bunyan, no cristão, no peregrino, o cristão conhece um homem chamado Flexível. Flexível até vai com o cristão por determinado momento. Mas logo, no meio, na primeira dificuldade, quando cai no pântano, ele retorna à margem e retorna para a cidade da destruição. Ele nunca passa pela cruz. A nossa caminhada cristã, verdadeira, genuína, ela passa pela cruz. Ela não pode ser tomada à parte da cruz de Cristo Jesus. É a cruz que nos liberta do nosso fardo, que nos faz seguir na viva esperança da glória eterna dos céus, que nos faz reconhecer a nossa força em Cristo Jesus. Eu gosto do livro do Peregrino, cito em determinadas situações, poucas pontuais, mas em especial, se tem uma versão do Peregrino Mangá, é uma releitura do Peregrino. E tem uma coisa que eu gosto mais dessa versão nova, assim, do Peregrino Mangá, é que na hora da luta de Cristão com Apolião, não é Cristão que vence aquela luta. Quem vence aquela luta é o clamor dele, quando ele abre a palavra. E então Cristo vem com seus anjos e vence Apolião. Essa é uma leitura interessante para essa batalha de Cristão contra Apolião, contra o demônio que dominava aquela cidade da destruição, que era o senhor da cidade da destruição. Nós não temos força, embora no livro cristão, de maneira muito bela e profunda, ele vence com a armadura que ele recebeu para lutar o bom combate. A certeza de que Cristo luta por nós, ela nos dá uma segurança, uma confiança que vai além dos nossos medos, vai além da nossa compreensão, da nossa fraqueza, da nossa pequenez. E como Paulo diz, quando eu reconheço a minha fraqueza, quando eu reconheço que eu sou fraco, aí então é que sou forte. Porque Cristo é a nossa força. Porque Cristo é a nossa luz e viva esperança. Não há como atravessar, então, a porta, carregando esses amores que nos conduzem a medos pecaminosos. É uma porta estreita. Nós precisamos passar com a certeza de que Cristo nos conduziu a ela. A porta não é uma opção. Ela é o único caminho que nos conduz para o céu. Ela representa uma vida de compromisso com Cristo. Passar pela porta estreita, passar pela cruz de Cristo, muda a nossa vida. Muda a nossa perspectiva, muda aquilo que chamamos de cosmovisão, a maneira, a lente com a qual nós lemos o mundo à nossa volta. Ela é transformada, os nossos valores são outros, a gente vive numa perspectiva de eternidade. A gente não ama mais o mundo do que as coisas de Deus, porque sabemos que essas coisas são passageiras, são efêmeras.
Nós não colocamos nosso tesouro no lugar que vai ser destruído. Antes nós levamos nosso tesouro para o lugar eterno onde vamos morar. Ninguém deixa seu tesouro para trás e vai se mudar para um lugar e não, vou deixar meus tesouros na casa velha. Não, a gente leva o tesouro para a casa nova, cuida dele. Na casa nova, Cristo diz, olha lá, o ladrão não rouba, a traça não corrói, não enferruja. Nosso tesouro, ele é eterno em Cristo Jesus. É lá que deve estar a nossa confiança, o nosso tesouro, a nossa motivação, o nosso amor. Se colocarmos a nossa felicidade e esperança em Cristo, nós podemos passar o que passarmos nessa vida, passaremos na convicção de que Ele está do nosso lado. E não há outra alternativa para vivermos uma vida com esperança, a não ser a confiança de que Deus é o que Ele prometeu ser na sua palavra. Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, escreve Paulo aos Romanos, não nos dará nele tudo o que precisamos, não nos conduzirá, não nos guiará em todo o tempo no caminho, e se falharmos, não nos exortará a retornar ao nosso compromisso. Essa é a vida de quem passou pela porta. Nós não retrocedemos, nós seguimos. A santidade é um processo progressivo na vida do crente. Ele não para no tempo. Ele não estaciona diante da feira das vaidades. Ele segue até a cidade celestial. Então, verso 9 e 10... do capítulo 3, diz, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que vos farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a minha palavra e perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Percebo que aquela igreja, ela se achava fraca. Cristo diz, olha, vou botar uma porta, ninguém pode fechar. Olha só, não há força nesse mundo que possa fechar a porta que eu vou pôr diante de vocês. E mais do que isso, aqueles que se acham judeus, que se intitulam religiosos, pertencentes da doutrina da aliança, pertencentes das verdades do Evangelho da Lei, trazida desde Gênesis até aqui, até a condução de Cristo Jesus, mas se não tem Cristo, aqueles que se dizem judeus, não são, eu vou fazê-los se prostrar diante de vocês. Olha que força essa igreja tinha. Os seus algozes se prostrariam diante deles. A porta estaria aberta e ninguém poderia fechar diante deles. Porque o Senhor assim estabeleceu. Não foi pela força do seu braço. Quando Deus confronta o povo de Israel antes de entrar na terra prometida, Ele diz, olha só, vocês vão passar pelo rio, e vocês vão chegar na terra, e eu vou entregar aquele povo nas mãos de vocês, porque a injustiça, a infidelidade, o pecado deles já me irritou, eu vou fazer justiça sobre eles, mas não porque vocês são bonzinhos, não porque vocês merecem, porque vocês são um povo de dura cerviz, mas porque eu resolvi derramar misericórdia sobre vocês. A força da igreja não está porque nós somos bonzinhos, porque nós somos moralmente éticos, porque nós conhecemos a palavra da verdade. Não, a força da igreja está em Cristo Jesus, na sua misericórdia. A força da igreja está na graça do Senhor, é isso que nos sustenta, é isso que nos impede de pecar. O que nos impede de conduzir a nossa vida de maneira que desagrada ao Senhor, o que nos impede de agir na totalidade da depravação do nosso coração, é a graça de Cristo, é a graça do Senhor. É a soberania do Senhor conduzindo e preservando a nossa vida, apesar da nossa inclinação natural, apesar das nossas inconstâncias, das nossas lamentações. Quando Abacuque vê a situação do seu povo, e ele vê o povo afligindo o povo escravizando o povo, ele vai dizer, poxa, mas isso é tudo de Deus, Senhor, até quando vai deixar que essas coisas aconteçam? Então Deus diz, olha Abacuque, se você está achando ruim o povo, afligir o povo, saiba uma coisa, eu vou punir, eu vou derramar disciplina, e sabe qual vai ser a disciplina? Eles virão, os caldeus virão com tudo, eles vão conduzir o povo, vão dominar o povo, vão escravizar o povo, e eu farei ainda assim, graça e misericórdia, trazendo o povo de volta a esse lugar. Então Abacuque vai dizer, olha só, ainda que a figueira não floresça,
ainda que não haja nada, nenhuma economia sustentável que nos garanta segurança financeira, ainda que a vida possa ser tirada, nós cremos no Senhor, o meu coração estará no Senhor, o meu coração regozijará no Senhor, porque o Senhor nos disciplina, porque nos ama, porque o Senhor nos conduz da maneira que entende que é o melhor para nós, porque faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque faz com que a nossa justiça não seja através de nós mesmos, mas que seja no Senhor. Então quem nos condenará? Então quem declarará que nós não pertencemos a Cristo? Então quem poderá nos separar do amor de Deus? Ninguém, mas não é por nós, é por causa do Senhor. Nele está a nossa força, nele está a nossa esperança, e não há força em nós para vencermos o dia mau, que não venha de Cristo Jesus, que não venha da sua palavra poderosa a conduzir o nosso coração. Jesus chama aqueles que buscam a sua satisfação pessoal através da religião, do moralismo legalista, de sinagoga de Satanás. A religiosidade, escreve Paulo aos Colossenses, no final do capítulo 2, a religiosidade de vocês, os preceitos que vocês dizem observar, não são suficientes para preservar os seus corações diante da sedução. Então, no capítulo 3, ele vai dizer: coloque os olhos de vocês onde Cristo está, nas coisas do alto, onde Cristo vive. Deus criou o universo para a sua glória. Ele criou a nossa vida para a sua glória. Ele nos salvou para a sua glória. A nossa adoração superficial não pode nos salvar. Os nossos ministérios e atividades da igreja não podem suportar as nossas emoções e desejos diante da oferta do pecado. O Espírito Santo em nossos corações pode nos conduzir assim. O poder de Deus em nós pode nos sustentar. Então vem o verso 11, quando ele vai dizer: então venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vocês são fortes, eu sou a força de vocês. Conserva o que vocês têm. Conserva o amor que vocês têm pelo meu nome. Conserva a fidelidade que vocês têm às doutrinas da graça. Conserva a esperança de vocês, mesmo que diante dos homens vocês sejam vistos como fracos, como menores, como inferiores, como fundamentalistas, como qualquer outra coisa que o mundo possa nos taxar. Conserva aquilo que vocês têm em Cristo Jesus, para que ninguém tome a nossa coroa. Coroa é a expressão de vitória, de conquista, de reinado. Ele nos dá da sua coroa. Nós somos co-herdeiros com Cristo no seu reino. Venham sem demora, conserva o que tens. Filadélfia foi uma igreja que tinha pouca força, mas que era fiel. Jesus vê muito além, muito à frente daquilo que eles podiam enxergar. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Cristo traz uma apreciação à igreja. Versos 8 e 9 vai falar de que a igreja de Filadélfia era fraca diante dos olhos humanos, mas que era poderosa aos olhos de Cristo Jesus. A sua fidelidade era a sua força. O seu amor pela palavra era a sua força. Que seja assim também nos nossos corações. Que seja assim também em nossas vidas. Que a nossa força, a nossa sabedoria não esteja doutrinado pelo pensamento deste século, mas que seja fundamentado e solidamente firmada no conhecimento de Cristo Jesus, no poder revelado do Senhor através da sua palavra. Mas há um tratamento, uma exortação sobre aquilo que nós precisamos preservar em nossas vidas. Verso 11 traz isso. A igreja de Filadélfia é exortada a conservar o que ela tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então vem uma promessa. Para a igreja fraca, mas fiel, o vencedor recebe a promessa de ser coluna do santuário de Deus. A coluna que é sustentada, ou que sustenta, na verdade, o santuário. Eles poderiam ser fracos diante dos homens, mas são poderosos e fortes diante do Senhor. Percebam que todas as aplicações que Jesus faz sobre aquela igreja fraca diante dos homens remete à força. Seus inimigos se prostrarão diante de vocês. A porta estará aberta, ninguém fechará, e vocês serão coluna
sustentação do santuário de Deus. Versos 12 e 13. Vamos ler juntos esses versos? Versos 12 e 13 do capítulo 3. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, é natural que nos sintamos fracos em vários momentos de nossas vidas. Nós casamos cheios de pressupostos de que seremos um marido perfeito, uma mulher perfeita, porque conhecemos as Escrituras, sabemos como deve ser, e falhamos. E falhamos muitas vezes. Nós então vamos ter filhos e então vamos estudar sobre o assunto e vamos nos aprofundar e criar outros pressupostos e outros mecanismos para fazer as coisas, e falhamos. Perdemos a paciência, não temos o tempo que nós achávamos que devíamos ter, porque nós somos fracos. E nós só acertamos quando começamos a reconhecer essas coisas. Nós só acertamos quando começamos a reconhecer a nossa dependência do Senhor a nos conduzir, porque por nós mesmos vamos falhar. Vamos nos conduzir equivocadamente, vamos nos frustrar, vamos criar expectativas que estão além das nossas capacidades. Nós não controlamos as coisas. Nós não controlamos o ambiente como achamos que controlamos, e então se pormos a nossa confiança na força do nosso braço, nós vamos ruir com a nossa confiança, como ruem todos os nossos desejos e planos e sonhos à parte do Senhor. Mas se colocarmos no Senhor a nossa dependência, se colocarmos no Senhor a nossa esperança, nós descansaremos, sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. Que Ele é forte o suficiente para nos sustentar nos dias maus. E passaremos por eles. Passaremos por vários dias maus. Como nós nos desesperamos quando parece que perdemos o controle das coisas. Como nós nos preocupamos com o dia de amanhã. Cristo diz, olha, os gentios é que se preocupam com essas coisas. Cabe a cada dia o seu próprio mal. Ele está falando ali do sustento, da vestidura, das preocupações com os rudimentos desse mundo. Deus não poupou o próprio Filho. Ele o sacrificou. Ele fez o mais difícil, que era amar pecadores como nós. Inconstantes como nós. Fracos como nós. Não fará o mais fácil nos fortalecer. Não fará o mais fácil nos dar o pão de cada dia. Não fará o mais fácil sustentar o nosso ânimo, conduzir as nossas emoções. Ele não poupou o próprio Filho. Ele entregou a morte por amor de nós. Certamente nos dará nele todas as coisas. A promessa traz duas verdades que nós precisamos aprender a absorver e sustentar em nossos corações. A igreja fraca aos olhos dos homens, mas fiel a Deus, ela é uma coluna inabalável. Um violento terremoto devastou Sardes no ano 17 depois de Cristo e destruiu Filadélfia, parte de Filadélfia, quase que sua totalidade. John Stott ele vai comentar sobre esse texto, ele vai trazer luz a essa verdade, ele vai falar que também Filadélfia era chamada de cidade dos terremotos, ela era constantemente afligida pelos tremores de terra, para uma cidade instável, chamada de cidade dos terremotos, constantemente assolada por esses tremores. Jesus disse que faria deles coluna do santuário de Deus, e que daí jamais sairá. Percebam que para pessoas fracas como nós, abaladas como nós, inconstantes como nós, mas se permanecermos fiéis, se amarmos a sua palavra como devemos amar, se conduzirmos a nossa vida como devemos conduzir, não aos olhos do mundo, não através do sucesso efêmero dessa geração, Ele fará de nós coluna do santuário de Deus. Essa verdade se aplica às nossas vidas. Uma coluna no santuário de Deus. E há uma outra promessa importante também. Diz respeito ao nome de Deus. A cidade de Filadélfia é uma declaração de amor do rei Átalo II ao seu irmão Eumenes. A Filadélfia quer dizer que representa esse amor fraterno, esse amor de irmão.
também era chamada de Pequena Atenas, porque havia muitos templos aos deuses gregos ali. A cidade, ela recebeu depois um novo nome, quando ela foi reconstruída, por volta do ano 90 depois de Cristo. Passou a se chamar Neo-Cesareia, cidade de César. E depois, posteriormente, no tempo de Vespasiano, ela recebeu um outro nome, já que Vespasiano tinha por apelido Flávio, ela se tornou cidade Flávia. Muitos nomes aquela cidade assumiu. Deus vai dizer que gravará também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, o meu novo nome. Ninguém pode nos separar esse nome. Ninguém pode mudar esse nome. Uma vez escritos no livro da vida, ninguém pode tirar o nosso nome de lá. Foi Cristo quem pôs. Ele escreveu com sangue. Ele escreveu com misericórdia. Ele escreveu com graça. Repetindo as palavras de Butler, nada nesse mundo compensa aquilo que nós podemos receber no céu. Nada nesse mundo pode ser comparado ao que temos prometido para nós, ao que Cristo promete para nós nos céus. Nada nesse mundo compensa perdermos o céu, mas o céu compensa qualquer coisa que venhamos a abrir mão neste mundo, nesta vida, por alcançá-lo. A nossa vida precisa ser uma vida dirigida para a glória eterna dos céus. A nossa confiança e a nossa força precisa estar voltada para a certeza de que Deus é o que Ele prometeu ser. Então nós podemos enfrentar qualquer coisa. Estarmos em pastos verdejantes, conduzidos a pastos verdejantes, ou num vale escuro como a sombra da morte, certos de que Deus está conosco. Ele é o nosso pastor, nós não temos necessidade de mais nada. Ele é a nossa força. Nós podemos repousar, como diz o salmista, à sombra protetora do Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso socorro bem presente. E como escreve o salmista, os filhos de Corá, ainda que os montes sejam abalados no seio dos mares, o Senhor continua a governar da sua cidade, do seu trono, há um rio que brota do trono de Deus, que traz calmaria, que traz aquietação. Meus irmãos, que nós tenhamos os nossos corações aquietados por aquilo que Deus é. Eu sou o Senhor. Eu conduzo a vida de vocês. Eu os guardo. Eu os protejo. Nada pode separá-los do meu amor. Como ovelhas ao matador, nós somos entregues à morte todos os dias. Mas ainda assim, aqueles que podem nos tirar a vida, nada podem fazer contra a nossa alma. Aqueles que podem ser cruéis conosco nesse mundo, nada podem fazer em relação ao nome que Cristo escreve no livro da vida. Nós descansamos sobre a certeza da vida eterna dos céus. Quando Davi é confrontado pelos seus pecados, ele vai dizer: Senhor, não retira de mim a alegria da salvação. A certeza da salvação é a razão da nossa alegria em todas as circunstâncias. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte de Deus. Cristo lhe dá um nome que não pode ser mudado pelas circunstâncias, que não depende de governos, que não depende de autoridades. O nosso Salvador nos dá um nome gravado no livro que responde por todas as cobranças ou acusações do maligno. Nenhuma das nossas fraquezas, nenhum dos nossos pecados, nenhum fator externo, nenhuma autoridade externa pode nos tirar do livro da vida. Pode tirar de nós o nome que Cristo deu. Quando refletirmos sobre a nossa vida, quando pensarmos sobre as nossas dificuldades, nos sentirmos fracos diante delas, devemos nos lembrar da igreja de Filadélfia, no contexto em que Cristo deveria ser silenciado, no contexto em que os apóstolos estavam morrendo, os cristãos sendo perseguidos, uma igreja fraca é chamada por Deus de forte. Uma igreja fraca recebe diante dela uma porta que ninguém fecha. Uma igreja fraca
recebe a promessa de ver os seus inimigos prostrados diante dela. Uma igreja fraca recebe a promessa de ser coluna do santuário do Senhor. Uma igreja fraca recebe o seu nome no livro da vida. Se isso não nos encher de esperança, nada mais será capaz de fazê-lo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele possa aplicar os nossos corações a sua palavra.